Mais detalhes eu trago também no Jornal da Band com a matéria especial detalhando esse balanço, já que o Galo, preto e branco, agora está no vermelho, HG. Eu volto com você aí no estúdio. Toca a bola, HG. Boa tarde, um abraço. Boa tarde, Dudu. Boa tarde. Ô, Dudu, só um detalhe aqui, só um detalhe. Se puder voltar com o Dudu aí, só um detalhe aqui que eu preciso perguntar. Você tá otimista, pessimista ou nenhum nem outro com o Atlético nesse ano? Eu continuo atleticano. Se não for com muito sofrimento, não dá, amigo. Pode até dar, mas que vai ser um sofrimento danado, vai ser. Dudu, meu chuchu, boa tarde, Minas. Finalizado, donos da bola no ar. A partir de agora a gente fala do jogo, a gente fala de finanças do Atlético, mas antes o jogo, a bola que rolou e a gente conta a partir de agora aliás, a gente já fala a partir de agora com os lances na tela. Taca ele pau, hein, Andrezão? Já vamos falar desse jogo aí, da classificação do Atlético, então. Um empate que foi suado. Agora, dentro das projeções, pelo menos das minhas, eu vou falar por mim, eu não posso falar por todo mundo, tudo dentro das projeções. Por isso, hoje eu poupo um pouco mais o Kudê, poupo um pouco mais o Tia, dá aquela passadela de pano. Hoje eu vou. Por quê? Eu já imaginava que a pressão seria grande, eu já imaginava que o Atlético comeria o pão que o diabo amassou, eu apostei ontem aqui no bolão da KTO, no nosso palpitômetro, eu apostei no empate chato e modorrento do Atlético, portanto, a mim não surpreendeu. Quem acompanha o mínimo do futebol gaúcho, eu acompanho muito porque simplesmente eu escuto as rádios do Sul praticamente todos os dias. Então, para mim, nenhuma surpresa, há uma pressão, até Grêmio e Internacional, quando vão jogar aí, é um Deus nos acuda, porque o gramado é realmente muito ruim, e a pressão sempre foi muito grande, e por isso, para mim, nenhuma surpresa. Mas já começo a falar com ele, Thiago Fernandes. Ô, Thiagão, nós assistimos ontem, de certa forma, até um tanto quanto dramática a classificação, mas no tempo normal, diferentemente do Atlético Paranaense e do Corinthians. Eu hoje vou dar uma passada de pano para o Kudê e para o time. O que não apaga que não foi, mais uma vez, uma grande atuação do time de Eduardo Kudê. Thiago Fernandes, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, HG. Eu até imaginava que o Atlético pudesse empatar ou perder, inclusive foi essa minha aposta ontem na nossa brincadeira aqui. Eu apostei na dupla hipótese na KTO e ganhei, né? Porque o Atlético ou empataria ou perderia do jeito que estava ali o jogo. Mas, HG, tem uma situação que aí, desculpe o torcedor, eu sei que às vezes ele liga a televisão esperando algo equilibrado, algo sensato, e não é nem sempre o que eu faço aqui. Mas, HG, se pegar os dois times, o de Atlético e Brasil de Pelotas, colocarem os dois para jogar polo aquático, o time do Atlético tem que ser melhor. Eles podem jogar no campo alagado. Mas foi, amor. O Atlético foi melhor ontem. Não foi. Batou por 1 a 1. Não tô falando eu tô falando de ter sido melhor. Não, o Atlético tem que ganhar, HG. Não dá pra minimizar o Mas que aconteceu. Mas isso se aplica ontem ao Atlético Paranaense, isso aplica ao Corinthians contra o Remo? Aplica, sim. Ao Atlético Paranaense contra o CRB, ao Corinthians contra o Remo, por que ao Flamengo mas você contra sabe o Maringá. por que a mim não surpreendeu? Eu vou te contar por que a mim não surpreendeu. Porque eu pego o Atlético que eu vinha criticando nas semanas anteriores e dizer que eu não estava observando nenhuma evolução e tomando porrada demais da turma que acha que quando eu me posiciono contra o trabalho do Kudê, eu automaticamente estou rezando na cartilha dos meus patrões da área de Itatiaia, que não tem nenhum sentido isso, até porque eu acho que eles nem escutam a rádio, para falar a verdade. Então o que acontece? É simplesmente porque eu, de fato, não estou vendo. Eu não acho, sinceramente, que o elenco do Atlético é esta merda que muita gente está colocando. O elenco é bom, o elenco tem que render mais. Mas ontem eu vou dar uma passadinha de pano. É por isso, HG, que eu acho que esse elenco, em abril, nós estamos em abril, quase maio, o Atlético tem a obrigação de ser muito melhor do que ele foi no jogo de ontem. Ele tem a obrigação de vencer. Mas isso nós concordamos. Se isso fosse lá no início da temporada e a gente visse o Atlético com dificuldades em vencer o Brasil de Pelotas, eu diria, é o início de um trabalho, vamos com calma, papapá e tal. Mas hoje, depois de tudo que nós já vimos na temporada, já são 4 meses de temporada. Não tem justificativa para o Atlético jogar o futebol que jogou ontem. Com você. Não tem justificativa para o Atlético não vencer ontem. Eu sei que o gramado era tenebroso, eu falei isso aqui ontem. Eu tinha visto as imagens do Breno Galante, falei isso aqui ontem. Falei, olha, o gramado é muito ruim, por isso eu acho que o Atlético empatará ou até perderá o jogo. Mas o Atlético tinha que calar a minha boca, tinha que jogar bola, tinha que mostrar futebol, tinha que ganhar do Brasil de Pelotas. E ontem a gente viu mais um empate do Atlético. Você está sendo pretensioso, achar que o Atlético tem que dar alguma resposta a você? A mim e aos críticos todos. A mim e aos críticos todos, não só a mim.
tem que calar a boca de todo mundo que tá criticando o Deixa Atlético. eu ver o técnico Eduardo Cudê, que voltou a elogiar a atuação. Cudê, você tá de sacanagem também, né? O técnico Eduardo Cudê voltou a elogiar a atuação do Atlético. Roda aí, Andrezão. Último, não sei, 5 jogos, o time está jogando muita bola, generando muita finalização. O resultado, eu posso admitir que, pero que tendríamos que tener ou haber ganado mais jogos. O caso de se estamos falando do jogo do Vasco, o jogo de Paranaense, o jogo de Santos. Mas o primeiro jogo lá também tuvimos para fazer uma diferença maior. Pero bueno, en estas condiciones, o análisis futbolístico es muy difícil. O time intentou jogar bola, mas va a controlar una bola você ahí en este campo de juego. Claro que tenemos más cualidades, mas equipara todo. Un campo de juego así equipara todo, y você sabe que en estos confrontos a bola aérea también equipara todo. Mas vou voltar a decir, melhorar hoje, pero vou a falar que o time vem jogando muita bola e generando muito. Não é normal que precisemos tanta finalização para fazer um gol, essa é a verdade. Pero vai dar certo, temos bons finalizadores e bueno, seguir generando futebol e seguir generando ocasiões do gol para a gente de ataque. Se você fosse um cara que não pudesse oferecer mais do que está oferecendo, seguramente eu ia jogar a toalha e não ia chegar aqui e cobrar. Eu acho que seu time realmente está muito longe do ideal, mas muito longe do ideal. Vulnerável defensivamente, o ataque cria, erra gol demais e consagra o goleiro adversário, rodada a rodada, seja em que torneio for. Mas de ontem eu vou passar um paninho para você agora. Você dizer que foi muito boa a atuação, não foi coisa nenhuma. Uma atuação razoável, empate. E aí, pegando uma carona e o regulamento embaixo do braço, acabou passando. E Copa do Brasil precisa ser coerente com o que eu falo de Atlético, Cruzeiro e América, né? E Copa do Brasil, se você jogar mal todos os jogos, mas se for classificando, é o que interessa. E aí ontem você não jogou bem, mas classificou-se porque conquistou a vitória magrinha, magérrima aqui no jogo de ida. Agora achar que foi bom também, está de brincadeira. E espero, cara, o povo fazer a pergunta para você, Cudê. Espera perguntar para você responder. Você não deixa os caras acabar a pergunta. Você não deixa a menina ontem foi te perguntar se atropelou a menina e ela tinha razão. Não dá para botar a culpa no gramado, a botar a culpa não sei em quem, botar a culpa... Não, eu queremos saber o seu nível de participação nos jogos ruins que seu time vem fazendo. Mas você está falando que está tudo bom. Elton Novaes. Boa tarde. Eu vou ficar mais ou menos em cima de que você falou também. Só que tem uma questão que ele está certo. O Atlético está criando. As chances estão sendo criadas. O erro absurdo que está acontecendo é dos atacantes. Ontem, por exemplo, o Vargas errou pelo menos nos 3 gols. Se ontem a gente massacrou aqui um pouquinho, entre aspas, o Gilberto por errar tantos gols pelo Cruzeiro, hoje a gente pode falar a mesma coisa a respeito do Vargas. O Vargas passa dentro de campo até certo ar blasé. Ele toca na bola como se tudo já tivesse resolvido, ou estivesse jogando ou passeando em um campo lindo, leve e solto. Ele não entende a pressão que é um jogo de Copa do Brasil. Parecia ontem que ele estava fazendo um amistoso de pré-temporada. Um absurdo. Mas enfim, eu acho que o Atlético, para o jogo de ontem, ele tinha que sair com a classificação. Na nossa análise aqui, ontem, feita aqui dentro dos donos da bola, a gente já tinha colocado todas as dificuldades que o Atlético iria encontrar. Encontrou todas elas. E o Atlético tinha que voltar de Pelotas com a classificação na bagagem. E isso aconteceu. Agora a gente tem que pontuar que o ataque do Atlético tem sido inoperante. Nos últimos 5 jogos do Atlético, mais de 85 finalizações. Então isso preocupa. Quantos jogos desses que o Atlético venceu? Nenhum. O Atlético não venceu nenhum desses 4 jogos que eu estou apontando. Nos últimos 5, também, é a mesma coisa. Então o Atlético tem um problema muito grave, que é o problema das finalizações. E o Cudê já entendeu isso. Então o fato do Cudê entender isso e ter colocado, eu acredito nisso, o Cudê está revendo alguns conceitos. O time do Atlético não é mais aquele quadradão que ele tinha colocado. Ele tem buscado alternativas. Ontem, por exemplo, ele tem utilizado o Patrick em boa parte do tempo na lateral esquerda. Então isso mostra que ele está tentando mexer o doce.
Então, eu sou paciente também, que eu acredito que o Cudê possa tirar muito mais dessa equipe. Ô Dólar, mostra o pé do Hulk aí pra mim, porque vocês vão entender por que eu pedi o pé do Hulk pra perguntar ao Dólar, que eu vou perguntar agora. O atacante Hulk, inclusive, postou imagens, né, depois do jogo, do tornozelo inchado. E aí isso pode, eu não estou dizendo que pode indicar que de repente ele nem atua no final de semana contra o Atlético Paranaense, etc. e tal. Aí quando você pega seu principal atacante, que ontem nem fez um grande jogo, não, mas você pega seu principal atacante do futebol brasileiro, e aí você não tem, de repente pode não ter no final de semana. Aí vamos pegar uma carona no que o Elton acabou de falar do Vargas. O Vargas custa ao Atlético hoje mais do que o Pedro Raul custa ao Vasco da Gama mensalmente. O custo-benefício do Vargas, que outrora eu defendi aqui. Eu também. Né? Eu sou defensor. Eu defendi aqui. Eu sigo defendendo, viu? Você segue defendendo? Eu gosto também. Então o que faz? Dá uma sequência para ele, testa outra formação. E aí, Doleta, boa tarde. Boa tarde, Everton, companheiros, pessoal de casa. A questão do Vargas é um grande mistério hoje no Atlético, né? Porque ele é um jogador que consegue, em muitos momentos, ser extremamente importante, como ele foi no ano passado. Se o Atlético está na Libertadores hoje, muito ele deve ao Vargas pelos gols que fez na reta final do Brasileirão do ano passado. Mas é um jogador que em vários e vários momentos, como o Elton falou bem, ele é blasé em campo. Né? Parece que ele não tá nem com vontade de estar ali. Aquele lance do primeiro tempo que o Hulk dribla e toca pra ele, cara, enche o pé. O jeito que ele finaliza, né? É tudo. Sempre parece que ele tá ali meio passeando, que ele não tá se importando muito. A torcida, inclusive, repara muito isso. Eu vejo nas críticas que o Vargas recebe da torcida muito essa coisa, assim, do comportamento dele em campo, né? E ele é um jogador que tecnicamente já mostrou, né, não é nenhum garoto, já está no futebol há muitos anos, ele já mostrou toda a qualidade que tem, mas ele não consegue mostrar essa qualidade sempre. Né? Ele é muito inconstante, ele é um jogador que oscila demais dentro da temporada. Sim. E um clube como o Atlético, que quer brigar por títulos, e um jogador como ele, que recebe um salário tão alto, precisa ser mais regular. O Atlético precisa dele, conta com ele e ele precisa entregar essa regularidade. Ele custa muito caro para entregar tão pouco. Eu tenho um problema hoje nesse time, né, em relação a essas coisas. Desculpa até, Valu, tomando seu espaço. Você não quer deixar o Valu falar, Thiago, tá claro. O Valu tem falado muita bobagem, né? Eu tô culpando ele disso. Daqui a pouco irei mais. Então peraí, você ameaçou. Qual bobagem você acha que você vai falar? Eu acho que quem tem que apontar é quem acusa as bobagens, né? Inclusive, vou apontar algumas que você e o Elton disseram. Que isso, cara. Não, então pode ir, fica à vontade. Não, pode ir. Te dou um tapete vermelho pra você. Boa tarde, HG, boa tarde a todos. Você imagina lá atrás se tivessem feito o que o Elton sugeriu, por exemplo, quando a gente colocou a sequência dos jogos do Atlético. Atlético e Brasil de Pelotas, aqui dá para usar o time Elton misto. Só fala bobagem. Né? O Atlético garantiu rapaz. a classificação. Eu disse ontem, vou repetir, ontem a missão do Atlético para mim, Pelotas, era sair com a classificação. Tem sim que ser levado em consideração o campo ontem, dificulta sim a prática de um bom futebol. E também a tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético já joga sábado, então acho até que muitas escolhas do Cudê foram pensando fisicamente no time. O Atlético não precisava de ter sofrido tanto, na minha opinião, porque foi conseguir o gol de empate aos 45 minutos da segunda etapa, onde essa classificação iria para os pênaltis, e aí acho que sim, não precisava. E o Vargas, quando o Elton diz também que parece não ter a noção de... Vamos lembrar que o Vargas, na final da Copa do Brasil em 2021, contra o Atlético Paranaense, para mim, foi um dos principais jogadores daquele título. Então, não sei como que anda a cabeça do Vargas com relação ao Atlético. Ele já viveu vários momentos, já viveu um momento, inclusive, de talvez ser até relegado. Neste momento, outra coisa importante que eu quero colocar aqui para os colegas é o seguinte. A gente sempre fala da qualidade do elenco do Atlético e ela está aí, é evidente. Mas cada um está jogando dentro do máximo na sua qualidade, inclusive os reservas? Não. Boa pergunta. E esse é meu ponto em relação ao Vargas, o HG. O quê? Eu tô com o Valu nessa. Beleza. Mas você não falou Mesmo só falando bobagem, irmão? Toca aí. Pois é. O Valu falou muita bobagem. Eu achei que eu ia poupá-lo de falar uma bobagem, mas ele falou coisa certa hoje. Parabéns, Valu. Obrigado, Raro, mas obrigado. acontece. Então, o Valu falou uma coisa que eu tô com ele, cara. Ficam colocando a culpa no Vargas ou responsabilizando o Vargas por um resultado como o de ontem. É claro que ele tem responsabilidade, mas ele não é o único. Cara, o Hulk ontem dominou várias bolas na canela. Não foi uma.
Não foram duas, foram várias. É por isso eu digo que o gramado ruim mas prejudica o atacante que ganha. Mas se o Hulk time. tivesse perdido 4 gols, 3 gols, igual o Vargas perdeu ontem, ele seria cobrado também. Tem que ser constante. O Hulk também precisa decidir. Nunca A chance seria clara é o cobrado. atacante tem que Ele nunca repetir. seria cobrado, não? Sim. Igual o Vargas. Mas nunca. Não, até Gente, porque o nunca vai crédito... acontecer. Não, mas ele tem tem um crédito muito maior também. O crédito é muito maior. Mas ele dá muito mais, Eu acho mais que você tem que ser resposta, cobrado então. por aquilo que você A questão faz é que eu não consigo nem imaginar o Hulk perdendo tantos gols assim. O Paulinho recebeu uma bola Que também não tá jogando que nada. também bateu mascado, que é uma coisa básica, né? Agora, por que eu alivio pro Paulinho, alivio o Hulk ter dominado na canela preferência. e até para o Vargas ontem? Por preferências. Não. Eu alivio porque essa porra desse gramado que é horrível, cara. Então, Agora, o Vargas não dá pra aliviar aí com já mas sempre ele não é tem alguém que diz sozinho. assim, o gramado é ruim para os dois lados. Não é. O gramado é muito ruim para um time que tecnicamente é melhor e que não joga aí. O Brasil de Pelotas joga todos os jogos em casa no seu estádio. Isso é óbvio, isso é lógico. Então é óbvio que ele vai sentir menos. Então eu vou dar uma relevada e passar um paninho pro Hulk, pro Vargas, pro próprio Paulinho. Bate a bola, foi bater, bateu mascado, que a bola vai quicando e fica toda ela muito ácida ali na frente para bater. Então por isso eu vou dar uma passada de pano, até mesmo para o Cudê. Foi dramático e não precisava ser tanto. Agora, seria muito mais se fosse assim como o Corinthians para os penais, assim como o Atlético Paranaense para os penais. E contra o Atlético Paranaense, se o Hulk não for a campo, eu escalaria o Vargas. Dá mais uma chance para o Vargas provar que ele não é esse vagalume que muita gente está dizendo. E eu vou falar agora de um assunto importante. Eu vou falar para os meus amigos que estão sofrendo para pagar prestações de carro, moto, van, caminhão, porque não adianta, você faz o contrato de um carro que você comprou e parece que está pagando 2. Aí é contrato leonino, amigo, é bom para uma das partes apenas. Aí você nunca parou para fazer conta. E você acha que não dá para descobrir se você está pagando juros abusivos, pois eu aponto o caminho, porque eu realmente falei aqui, ó o Islande Batista, o Clemir Batista da Silva, fizeram suas compras, olha o saldo devedor e olha a quitação, os valores das quitações da Maria Hilda, por exemplo, do Carlos Alberto. Isso aqui são telespectadores nossos que fizeram um contato, pediram para uma consulta, a consulta para saber se tem juros abusivos no seu contrato de financiamento é de graça. E se a consulta é de graça, por que você não vai fazer a consulta? É só pegar o telefone, chamar aqui no 2566-2701, 2566-2701, você vai chamar agora, vai pedir para fazer uma consulta para saber se tem juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Tem juros abusivos? Aí é dar o pontapé inicial para, de repente, receber até 80% de volta para quitar seu contrato ou para pegar o dinheiro e fazer o que você bem entender. 2566-2701, reduzir valor de prestação. Estão ligando para você, falando de busca e apreensão do seu carro. Não entrega, não. Fala com a gente que a gente te ajuda. 2566-2701, mas chame agora porque a consulta é de graça. Você pode até não querer dar o pontapé inicial de repente, para você entrar com o processo, que vai ser um tonto se você não fizer isso. Mas saber se tem juros abusivos para te deixar com raiva, 2566-2701. Me dá o Gabriel aí, esse fez, procurou, viu que tinha juros abusivos, parou de pagar juros abusivos, recebeu o dinheiro de volta, quitou o financiamento. Agora, quem está pagando juros abusivos tem que ligar para 2566-2701, é o Atlético, porque juros abusivos embutidos e aí anualmente o Atlético pagando quase que 2 centenas de milhões só de juros. Mas que pancada, hein, Gabriel? Bem-vindo. Pois é, HG, brigadão, um abraço, 199 milhões de juros só no ano passado. Pois é, é um dinheiro, é uma lapada no orçamento do Atlético, que será votado aqui hoje na sede por volta das 7 horas da noite, que é quando os conselheiros se reúnem para votar este balanço do Atlético, no qual a dívida apresentada subiu em 259 milhões de reais, chegando a esse patamar de 1 bilhão, com B de bananada, 570 milhões de reais. Bom, este balanço será votado aqui na sede às 7 horas da tarde e vale ressaltar o que, HG? Que tem outros 440 milhões de reais em títulos de dívidas que tiveram que ser, adquiridos, pela diretoria do Atlético para conseguir terminar as obras da Arena MRV. Por isso que a gente fala que essa dívida do Galo está na casa dos 2 bilhões de reais com B de bananada. É um dinheiro, como você bem disse, a Vilas Boas devia interferir porque tem juros altos nesse processo. E eu dei uma olhada aqui também, HG. Só empréstimos com pessoas físicas e jurídicas que o Atlético tem declarado no balanço são cerca de 180 milhões de reais, HG.
Bom, muito bem. Nós estamos... Ô, Gabriel, obrigado. Fique por aí daqui a pouco. Opa, deixa eu sair da frente do Gabriel aqui. Daqui a pouco, qualquer coisa, você volta daí. A gente vai falar dessa questão aqui, porque nós demos uma informação aqui anteontem. Inclusive o Elton disse, ó, Everton, a informação que eu tenho é que a coisa está beirando 1,7 bi. 1,7 bi. E eu tinha informação que chegaria a 2 bi. E aí, conversando com uma pessoa do Atlético, essa pessoa me disse assim, Everton, não está errado você dizer que a dívida pode chegar a 2 bi. Por quê? Se o Atlético coloca o estádio como patrimônio, é natural que você pegue o passivo e some ao tamanho da trozoba. Então chegaria aos 2 bi. Sim. Então é isso aqui. Daí eu até fui no Twitter lá e falei, olha, o que o Atlético vai apresentar é um déficit, é uma dívida de 1,570. Porém, se o estádio entra, eu não coloquei esse porém lá não, tô falando aqui agora, tá? Se o estádio entra como patrimônio, é necessário colocar o passivo também nas contas. E só uma coisa importante, porque o que o Elton traz não está errado. O Atlético tem uma dívida de 1,700 de fato, só que é a dívida bruta. E o Atlético considera, obviamente, até porque os números são melhores, a dívida líquida. A dívida líquida é o valor da dívida bruta menos o que o Atlético tem a receber a longo e a curto prazo. Então, dito isso, é 1,700 menos esse valor que o Atlético tem a receber, dá 1,571, que é o que o Atlético apresentou ontem como dívida líquida. E além disso, tem os 400 milhões de estádio. É só que que um somados detalhe. dão 2 milhões. Eu Dá apurei 2 uma milhões de reais. informação, atenção, não sei se você deu isso aqui ontem que eu não assisti, que eu estava no hospital. O Elton não deixou eu falar. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui, deixa as imagens aí, só para eu dar um recado aqui importante. Aliás, voltando para cá, é até melhor. Eu paguei a consulta, eu paguei as consultas, eu paguei todos os exames, mas eu preciso relatar aqui. O Hospital Horizonte, aqui no Mangabeiras, é simplesmente excepcional. Parabéns pelo atendimento. Ah, é porque você é conhecido. Não. Com todo mundo que chegava lá e observando. E eu sou observador, eu observando. Carinho, atenção, desde a recepção, os enfermeiros, os médicos, olha, espetacular, espetacular, viu? Então, parabéns a todos aí do Hospital Horizonte, excepcional mesmo aqui no Mangabeiras, Hospital Novo, muita gente até não conhece, mas é fantástico o hospital, fantástico, é isso. Uma informação que nós apuramos, atenção, Eltinho, é de que o Atlético pretende colocar no valuation da SAF os 200 milhões que receberá de luvas pela assinatura da Liga. Aí você vai dizer assim, ah, mas já vai colocar agora? Não. É porque devem assinar, os clubes devem assinar pelos próximos 90 dias a Liga. Só o Flamengo é que está aqui a banco, né? Então os clubes devem assinar. Então esses 200 milhões de luvas, é luvas ou luva, Elton? Luvas mesmo, né? Esses 200 reais de luvas entraria no valuation do Atlético para o negócio da SAF. E aí vale para o Cruzeiro também, já que os dois receberiam os mesmos valores. Então, não que o Cruzeiro esteja interessado em vender, nada disso. Mas no processo de valuation, o Cruzeiro também colocaria esses 200 milhões para a valorização da sua SAF também. É isso aí, Eltinho, você chamou, falou. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Thiago, só para eu entender melhor a questão dos valores. Para quem não sabe, fez alguns períodos de economia. Não, mas é que ele está muito... Não, é sério isso, é verdade. Ele também está muito por dentro disso. Para a família Menin, quais são os valores hoje que o Atlético tem débito com ele? E qual que é a explicação? Porque tem um valor que é o a perder de vista. Sempre a gente fala isso. Ah, que a família Menin emprestou e paga quando puder. Como que tá aí? Como que é essa divisão? Eu preciso, Elton, checar os números exatos no balanço. Mas o Atlético tem dívida com a família Menin, pessoa física. E o Atlético tem dívida com a família Menin, pessoa jurídica. Sim. Porque a família Menin ela é responsável por um banco. E esse banco fez empréstimos ao Atlético. Inclusive que tem os próprios Menins como avalistas. Sim. Então eu preciso checar para saber. Se você quer saber pessoa física e jurídica, a gente vê. Eu vejo aqui agora, tem um balanço aqui, eu vejo aqui agora qual que é. 600 milhões avalizados. 600 milhões tem como avalistas Rubens Menin, CPF, tá, gente? Isso. CPF, Rubens Menin e Ricardo Guimarães. 600 milhões, como avalistas. Isso. E há uma dívida de 300 milhões aí com o banco. Então, porque só com a família Menin, então o Atlético teria um dinheiro da família Menin dentro do Atlético, dessa dívida de 1,5, né? 1,5, 900 milhões. Seria isso? Isso. Seria isso? E o restante seria outros encargos. Outros encargos. É muita coisa, né? É muita coisa. E você viu ali o que é o pagamento de 200 pau de juros. Ou seja, você não vê nada além de você embocar juros. É juro em cima de juro. A sua folha é de 200 milhões ano. É isso? Correto? 200 milhões ano. Os juros é mais de 200 milhões.
Cara, você vai embutindo valores, sua cabeça vira um trevo, cara. Você não cresce. Você tem praticamente meia venda do Diamond só em julho. No ano passado, Exatamente. a folha completa, incluindo sede, base, profissional, futebol, todo mundo, deu 288 milhões de reais o ano. Tava nessa página aqui do balanço. Então, é uma folha até maior do que 200 milhões de anos. 288 é quase 300 milhões de reais. É uma folha muito alta. O Atlético gasta muito. E gasta muito menos do que ele recebe. Ou muito mais do que ele recebe. Muito mais do que ele recebe. E aí, por isso, a dívida está do jeito que está hoje. Agora, um ponto interessante que ontem foi observado é que o próprio Bruno Musi disse que em momento algum emperrou a questão da SAF, né? Que o investidor seria o mesmo, que a coisa não emperrou e que está caminhando. Aí eu fui atrás sobre essa questão da SAF, fui perguntar, pô, mas é impressionante como sempre é daqui 40 dias, daqui 45, daqui 40, eu falo assim, cara, vocês não imaginam o quão é trabalhoso o processo todo. De formatar todo o projeto, de não deixar nenhum fio para uma das partes depois ali na frente ter problemas e tal. Mas o que foi dito é que parece que é o mesmo investidor e a coisa não travou em momento algum. O nome que já é dito há muito tempo é do Peter Grieve, né? E ele estaria também captando esses recursos, né? Não é uma questão em que ele simplesmente chega com o dinheiro dele e compra, né? Como se fosse, estou fazendo a compra. Ele capta com outros investidores no mercado e faz essa aquisição, né? Então leva mais tempo também por causa desse detalhe. Mas parece que o Atlético também tem um plano B, né? Esse plano B aí seria já pensando em investidores locais. Locais que eu falo, investidores do Brasil. Que aí a gente... Sim. Os 4Rs. Não tem dúvida nenhuma. Não, os 4Rs, eu acho que é apontado com mais alguém. alguém. E falar assim, vão ser investidores locais. Vão ser os caras. E aquilo que... Locais que eu falo Brasil, por uma questão lógica. E aquilo que foi dito sobre a possibilidade, até o Hulk mesmo entrar no pacotão, eu pelo menos não consegui uma informação de que isso estaria descartado. Do Hulk participar. Pegando um percentual ou outro, né, Gaji? Não paga mais seu salário. Seria bom se fosse assim. Seria bom se fosse assim. Pessoal, agora bom também é isso aqui, ó. Fala da Aquabit, a praia dos mineiros está ficando lindo demais. Eu disse a vocês que eu fui até lá e vi, é realmente um negócio espetacular. E o Aquabit criou agora uma cota que te dá direito a 4 dias de hospedagem nos chalés do Aquabit sem pagar absolutamente nada. É isso mesmo. Você faz a cota cristal do Aquabit e tem direito a 4 dias de hospedagens nos chalés do Aquabit, 4 dias por ano. Isso durante 7 anos, gente. É uma oportunidade simplesmente espetacular. Então, pega a calculadora aí e faz conta para que você vai chegar a um número interessante. Você vai somar os benefícios que você terá fazendo a cota cristal e comparar com o valor do produto, você vai ver que está levando uma grande vantagem. Lembrando que essa promoção é temporária, pode acabar a qualquer momento. Então faz o seguinte, vai mandar mensagem agora para o nosso WhatsApp, 994068018, que está ali na frente. Tem esse QR Code que você pode apontar a sua câmera para cá também. Tem mais uma novidade, hein? O restaurante e a choperia do Aquabit já estão funcionando. Então, você que está em casa, nesse feriadão, pega a família e vai almoçar no Aquabit. Vai lá tomar um chopp gelado, vai lá almoçar, vai conhecer o complexo. É isso mesmo, é isso mesmo. Everton, mas eu preciso saber onde é, como é que faz e tal. Aqui o WhatsApp, aqui, ó. 994068018. Então, feriadão, segunda-feira, pega a família e vai almoçar e tomar um chopinho. Mas se for dirigir, não toma chopp não, viu? Ou então coloca alguém que está de boa para dirigir para você. Lá no Aquabit. Quer mais informações? 994068018. Você, criança que está em casa, chora, mas não para de chorar até seu pai aceitar te levar lá. Dá birra, chora. Dá birra e chora. Pede seu pai para te levar lá, para almoçar lá, para você conhecer a Praia dos Mineiros, que é o Aquabit. Hoje a gente conversa com o lateral esquerdo, Marlon, que está aqui, vai aparecer aqui. Eu já agradeço imensamente, um dos destaques do Cruzeiro na temporada. A gente vai, inclusive, mostrar os números do Marlon. Tem feito ótimos jogos. Aí, ó, inclusive, os números já estão aqui. E olha aí, ó. Olha os números do Marlon aí, ó. Dá para colocar aqui, Andrezão, para eu ver, porque de longe eu não estou enxergando de jeito nenhum. Então tá aqui, ó. Primeiro em assistências, primeiro em passes decisivos, primeiro em cruzamentos certos, primeiro em desarmes, primeiro em bolas recuperadas, primeiro em duelos ganhos, primeiro em eficiência nos duelos. Esse é o lateral Marlon que está com a gente aqui. Depois disso ser apresentado, já pode procurar o Ronaldo e pedir um aumento, né, Marlon? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, gente, boa tarde. Procurar aumento ainda não. Buscar manter as boas performances aí para ajudar o clube. Isso aí deixa que o Ronaldo
encontra o momento certo. O sorriso, às vezes, de repente, fala mais do que as palavras. Ô Marlon, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o Pepa. E hoje até falei disso no Jogo Aberto com a Renata Fã, que por vezes a gente questiona os critérios que o Cruzeiro adotou para a contratação do Pessolano e agora para a contratação do Pepa, mas, até onde me consta, a análise é completa da vida do cara fora de campo, do processo, até da vida social do cara, e aí a vida profissional, tudo é muito bem estudado. O Pepa chega, vai conquistando aos poucos todos que estão ao seu redor, e eu queria que você falasse sobre o trabalho do Pepa aí, porque em pouco tempo já nota-se claramente a postura de um time bem treinado, Marlon. Olha, se você parar para fazer uma analogia curta assim, você pode ver que cada treinador tem uma característica de trabalho. Uns aderem a começar com mais intensidade, já tentar meio que na marra fazer tudo dar certo. E outros têm o feeling de sentir o grupo, de conhecer o grupo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pessolano e ver que ele tinha o grupo muito na mão. Tanto que ele teve uma eficácia enorme na Série B. E a chegada do Pepa, ele, desde o primeiro dia, ele procurou muito entender um pouco como funciona o jogador brasileiro e aos pouquinhos também dando os toques do que a gente fosse fazendo. Acho que a gente tem muito a evoluir ainda, a gente todos os dias aqui trabalha em cima de análise de jogos para achar no ponto ideal que o Pepa quer. Ainda o Cruzeiro está longe da performance ideal, mas a gente vem trabalhando muito forte nisso. Isso é um ponto que o Pepa salienta bastante e cada vez que a gente entrega uma performance boa, a próxima tem que ser melhor. E acredito que é isso que está ajudando a gente aí nesse começo do Pepa a estar indo bem. Ele entende que ele está vindo para um país novo, por uma metodologia diferente, buscando mesclar o que ele sabe e buscando aprender com a gente também. Tem sido muito bom e a gente está conseguindo ter êxito aí. Valuzeiro, por gentileza, pergunta para o Marlon. Ô Marlon, boa tarde, prazer em falar com você. Eu queria que você falasse um pouco desse... o Pepa já mostrou nesses jogos, os laterais serão muito importantes. A gente vê do lado esquerdo você com muitas combinações ali com o Bruno Rodrigues, o Matheus Vital. Do outro lado, o William também se associando com o Ramiro e com o Nicão. E, além disso, eu queria que você dissesse por que você acha que nessa sua volta ao Brasil, geralmente jogadores sentem muito ritmo, você parece ter disputado a temporada no Campeonato Brasileiro do ano passado e está jogando esse ano. Obrigado. Olha, boa tarde. Realmente eu venho jogando futebol turco para mim. Consequentemente, também, após a nossa Renato Mineiro, a gente teve um tempinho também para conseguir trabalhar melhor a parte física, mas no futebol moderno de hoje em dia a gente sabe que tem que todas as partidas, tem que estar muito bem fisicamente. Aqui no Cruzeiro a gente tem todos os aparatos para estar cuidando da performance, a gente tem a melhor alimentação para a estrutura, todas as condições que propiciam para os atletas estarem propícios para jogarem. E comigo, né, eu cuido bastante. A gente até brinca, né, que é de casa para o treino, de treino para se alimentar bem e descansar. E, cara, todo mundo vem conseguindo ter boas, porque a gente está engajado em conseguir grandes coisas pelo Cruzeiro, que tem que se privar de várias coisas, mas é o nosso trabalho. Eu me convido todo dia poder trabalhar com aquilo que eu sonho e ter que cuidar bem para desempenhar bem é meu trabalho, é minha obrigação. E acredito que com o decorrer dos jogos aí a equipe conseguindo entrosar mais ainda. E, consequentemente, se cuidando do físico, a gente tende a imprimir um ritmo mais forte ainda nos últimos 2 jogos e conseguir as vitórias. Elton Novaes. Ô, Marlon, eu vou seguir nessa linha aí a respeito da parte física. O Cruzeiro tem mostrado um time muito intenso, de muita entrega dentro de campo. Como que está a cabeça de vocês e se existe essa preparação, essa conversa junto ao Pepa, para começar a ser feito algum rodízio? Porque a sequência de jogos do Cruzeiro tem sido muito pesada e em todo jogo que a gente acompanhou da equipe do Cruzeiro é de forma bem intensa. Como tem sido essa preparação de vocês? Olha, a gente trabalha muita parte de academia e a gente consegue conciliar muito essa parte física com a ideia de jogo que é uma ideia de jogo acelerado. Você tem a posse de bola e, consequentemente, se você está recuperando, né, você não está se desgastando, porque a gente sabe que é muito mais de entregar a bola para o adversário e tem que sacrificar na marcação. Mas tem um fator que a gente sempre coloca em pauta aqui no Cruzeiro, que
tanto o pessoal que está jogando, o pessoal que está fora é quem vai fazer diferença. E você pode ver nessa última partida, o Bilu entrou muito bem, o Kaique entrou muito bem, o Richard entrou e fez o gol da classificação. A gente está conseguindo manter uma intensidade muito boa no começo dos jogos e a gente está entrando com o pessoal fresco que está muito ligado e está muito atento. E isso faz muita diferença porque a gente sabe que dos 15 minutos do segundo tempo até a parte final do jogo é onde tende a cair o índice físico, mas o pessoal que está entrando está conseguindo dar um gás muito bom. E o rodízio, eu acho que o pessoal que está jogando, ninguém quer perder espaço no Kiss. A gente tem o pessoal aí que está trabalhando muito bem também, que hoje não é mais, quando estiver apto para jogar, vai dar o melhor e vai ajudar. Thiago Fernandes. Marlon, eu queria saber o que te fez escolher o Cruzeiro, já que você já tinha um tempo no futebol turco, tinha consultas de outros clubes. Se você puder contar quem te procurou e o que te fez escolher o Cruzeiro, seria legal. Um abraço. Boa tarde. Cara, fui muito turco, já vinha há bastante anos, muito tempo fora, na verdade. Teve algumas situações que aconteceram ali que eu vi que era hora de sair. E, cara, a ambição. Eu já disse uma vez, eu fui muito feliz no Fluminense, mas recebi uma oportunidade do Cruzeiro. E eu tenho essa ambição de ser reconhecido como um grande jogador. Eu acredito que eu vim para o projeto certo. O Marlon, que está jogando hoje, se ele quiser ser um jogador melhor, ele tem que buscar melhorar todas as partidas. E eu acredito que o Cruzeiro nessa levada também, de proporcionar um clube melhor para os seus torcedores, um clube melhor para os jogadores e voltar a ser um clube vencedor. E como jogador você tem os seus próprios objetivos, e eu tenho esse objetivo sim, de consolidar como um bom jogador, de consolidar o meu nome no futebol brasileiro como um lateral que ficando quase ou que não chegou a emplacar no Fluminense, porque muitas vezes não te dá. Acredito também que esse bom começo está sendo atrelado a isso, a regularização muito importante. Hoje eu estou num momento profissional muito mais maduro, anos fora foram muito bons para mim e fico muito feliz quando o clube da magnitude do Cruzeiro aposta no seu futebol. Você tem que encarar o desafio e eu fui muito bem recebido aqui, me adaptei muito fácil à cidade e acredito que eu tenho muito a crescer ainda. Dólar, rapidamente a pergunta e rapidamente a resposta, Marlon, por favor. Ô Marlon, boa tarde para você. Você citou que quando chegou ao Cruzeiro, notou que o Pesolano tinha o grupo nas mãos, né? Tinha um trabalho já bem desenvolvido. O que você acha que faltou, então, para o trabalho dele dar mais certo, né, em 2023? E queria que você falasse rapidinho a diferença do que ele te pedia como lateral e o que o Pepa pede hoje, taticamente. Boa tarde. Então, eu tive 10 dias com o Pesolano, né? Eu pude um pouquinho da metodologia dele, do que ele queria. Tinha muito. E a gente ainda sofre um pouquinho disso, eu acredito. Foi jogadores, né? Chegou muita gente nova no Cruzeiro. E quando o jogo implementado, mesmo que tenha uma base que já saiba para os novos virem e conseguirem seguir a mesma linha e seguindo a mesma qualidade de trabalho, pode-se dizer assim, é difícil. A gente sabe também que tinha uma questão do Pesolano que já estava um pouco desgastado também, precisava dar uma descansada, a gente sabe disso. E também um pouco de conseguir os resultados, a gente tem que ser ciente disso também. O Pepa e o Pesolano são coisas que são diferentes de jogo. Por exemplo, quando eu vim jogando, a ideia é que eu fosse mais terceiro zagueiro, uma característica que eu jogava no futebol turco, que eu era muito mais defensivo do que ofensivo. A questão do Pepa é um jogo um pouquinho mais de linha de 4, né? Um pouquinho mais avançado para os laterais. E foi mais isso, eu acabei um pouco mais dessa parte defensiva que eu tinha com o Pesolano e aparecendo agora um pouquinho mais com o Pepa. Bom, obrigado pela entrevista, foi rápida, mas foi legal. Parabéns pelo trabalho aí, muito sucesso na temporada, Marlon. É sempre um prazer participar aí, bom programa para vocês. Valeu, tá aí, Marlon. Deixa eu aproveitar para falar, já que eu tô aqui, eu vou continuar aqui. Sabia que o mercado farmacêutico é um dos que mais cresceram nos últimos 5 anos? Isso porque, diferentemente de outros setores, que tendem a ser mais vulneráveis, as oscilações da economia, o produto farmacêutico e tal é essencial em qualquer circunstância para atuar no mercado. Então, é altamente competitivo, é preciso ser muito bem assessorado. E a Afiminas possui uma equipe altamente qualificada que vai atender todas as suas necessidades para você que quer se tornar um franqueado nosso. Então, nós vamos te dar todo o suporte financeiro, de treinamento, controle de estoque, estratégias, todo o suporte que é indispensável, né, para você ser um franqueado nosso. Você quer abrir uma unidade, uma farmácia no seu bairro, na sua região, na sua cidade? Fale conosco,
nós temos 2 bandeiras para o estado de Minas Gerais, nós temos uma bandeira para outros estados do Brasil. Então é o seguinte, nós temos Droga Rede, Poupa Minas e já a Poupa Brasil também para outros estados. Estamos presentes em mais de 80 cidades do estado e agora expandindo para os estados da Bahia e também de São Paulo. Então, se você precisa se tornar um licenciado, se você quer, busque ajuda, busque apoio na gente aqui. Está aqui ó, o QR Code. E aí tem também o WhatsApp para você falar agora e informar-se para ser um franqueado. Gente, a partir de 180 mil você vai abrir uma farmácia faturando de 100 mil a 1 milhão por mês. Perde tempo não. 37 é o código 99949-1070. 37, que é Divinópolis, 99949-1070. Ou aponte sua câmera para esse QR Code aqui e seja um franqueado da Afiminas. É um rápido intervalo, rapidinho. É o tempo para você ligar para a Afiminas aí, a gente já volta. 3 minutos e meio, até já. Fala, rapaziada, breaks dos donos da bola. Ó, bastante mensagens aqui sobre a classificação do Galo ontem. Daqui a pouco vamos falar sobre a classificação do Coelho também. O Coelho deu show ontem, né? Goleada 5-0. Nossa senhora, show. Teve show do Aloysio, show do Adson, que joga muita bola. Sou fã do futebol do Adson. Teve show de quem mais? Quem mais deu show ontem? Nossa senhora, todo mundo, né? Todo mundo jogou muita bola. Manuel Martins entrou bem. Gostei do desempenho dele. Tava tentando se firmar no time do Wagner Mancini ainda. Gostei bastante ontem do Coelhão, que passou o trator no Nova Iguaçu, fechou? Mas eu vou ler umas mensagens da torcida do Galo sobre o desempenho do time. Inclusive eu fiz uma enquete se o desempenho do time tá ok, tá satisfeito, se o torcedor está satisfeito com o desempenho da equipe. 20% das pessoas falaram que o time jogou bem ontem, que sim, o time jogou bem ontem e o desempenho convenceu. E 80% das pessoas falaram, não, falta jogar mais. Então, assim, grande parte do nosso público aí, torcedor do Galo, não está satisfeito com o desempenho atual do time. Mas, ó, deixa eu ver aqui. O Alisson Barbosa. Estou vendo o pessoal falando que o Atlético não jogou bem devido ao gramado, mas vamos lembrar eles que a qualidade do gramado do Mineirão tá ruim, tão ruim quanto aquele de ontem ali, eu não sei não, mas a qualidade do gramado do Mineirão nos últimos jogos do Galo tava triste mesmo. O Laércio falou que é muito fã do programa e chamou atenção aqui, ó, para um lance ontem de escanteio. Segundo o Laércio, todos os jogadores do Atlético, um olhando para o outro para saber quem ia bater e estavam na dúvida de quem ia bater. Se isso é falta de treinamento, tá questionando o Laércio aqui, depois eu vou perguntar para a rapaziada sobre isso. E, Andrezão, tem como jogar lá no estúdio rapidinho? Fala, PA! Fala, HG! O Adelton Ferreira aqui fez uma pergunta para você, que acho que serve para todo mundo também responder. Se o Vargas não renderia mais no meio-campo, na criação, pelo seu estilo de jogo? Cara, eu acho que numa necessidade pode ser, mas aí, por exemplo, numa necessidade é se não tiver os jogadores do setor para você escalar. Então, ele disputar a posição com alguém do setor, acho que não. Acho que a questão também é o sem bola, né? Porque o Cudê, ele não entrega, né? Ele não volta para marcar tanto, né? Para ele ser um meio-campista, teria que ter outros jogadores que pudessem cobrir ele no momento defensivo, né? Aí ele poderia ficar mais solto para ajudar na armação. É uma ideia, ele tem qualidade para isso. E tem a questão de finalização também, né? Acho que ele joga como atacante por causa disso. Os caras como Pedrinho, Edenilson, Patrick... Ele chegou a jogar no Atlético numa função um pouco mais armadora, assim, né? Mas aí a questão é que você precisa ter outros jogadores para compensar a hora de marcar, né? O grande detalhe é que o Vargas hoje joga um futebol que é meio que demodê no futebol atual. Que é só com a bola no pé. Hoje o futebol não... E aí tá todo mundo falando de muita intensidade nos jogos. E ele não entrega isso, lamentavelmente. Ou ele muda, ou daqui a pouco ele vai realmente ficar meio que preterido. E não é só no Atlético, não. Fechou, obrigadão. Vou voltar pra TV.
bem, meu povo, estamos de volta para falar que o Dia das Mães está chegando e você não pode perder essa promoção aqui na compra do colchão Oriental Médico. Gente, vocês não estão entendendo o que é isso aqui, não. Que vocês vão levar para casa e aí de quebra comprando um com massageador ou sem massageador, vou mandar 2 travesseiros e um edredom aí. O frio está chegando. Então é o seguinte, ó, selo do Inmetro que atesta esta tecnologia Ultra Forte Plus aqui. Nossa especialidade é cuidar do seu sono, é corrigir sua postura com conforto, é dar para você uma noite de sono muito aprazível, para que você acorde no dia seguinte e renda muito mais em tudo que você vai fazer. Todos os dias eu conto para vocês aqui do Oriental Médico, porque eu conheço, porque durmo no Oriental Médico e sei a diferença que isso fez na minha vida. Dormir melhor para ter um dia mais produtivo. Aqui está o que vai resolver o seu problema, porque você coloca a culpa em tudo, menos no colchão. E um detalhe que é muito importante para você que está do outro lado. Você comprou um colchão de outra marca e não foi entregue para você. Fala com a gente no 0800 038 2000, nós vamos resolver o seu problema, vamos te ajudar. Você não vai ficar sem colchão, não. 0800 038 2000, direto da fábrica, ou receba bem um consultor pelo 99216-0262, que é aquele WhatsApp que está ali no cantinho. É só ligar, chamar e comprar. E outra coisa, você vai se surpreender com o preço, que você acha que é caro porque está na televisão. Nananina, não. É preço que cabe no seu orçamento, mas uma qualidade que cabe realmente na sua vida, que vai te dar muito mais qualidade de vida. Oriental Medic, nossa especialidade é cuidar do seu sono. E o técnico Cuca anunciou a saída do Corinthians ontem, depois do jogo, veja aí. É a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem. Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês. Tudo isso poderia ter sido evitado se o Corinthians não tivesse tomado... Calma que nós vamos chegar lá, tá? Onde a turma quer. Eu comecei só do final para o início. Se o Corinthians não tivesse buscado e consultado apenas uma organizada para dar o aval, porque o Corinthians não é um clube como qualquer outro. O Cuca passou por outros clubes no Brasil e a repercussão disso não foi tão grande. Só que o Corinthians tem uma vida muito voltada, sua história é muito voltada para essas causas. E essas causas precisam ser, de fato, elas precisam ser discutidas. O Vasco também, HG. O Vasco também, bem lembrado. O Cuca tratou com um certo desdém essa história, tanto que agora ele contratou advogados para tocar isso adiante, mesmo com a situação, com o processo tendo sido arquivado. Agora que ele foi contratar, tratou com um certo desdém. Só que é o seguinte, que eu falei no Jogo Aberto agora há pouco. O Cuca vai conviver com isso o resto da vida. Foi um erro cometido, um erro grave, a coisa não caminhou. Se fosse hoje, teria caminhado para aquilo que caminhou, por exemplo, a história do Robinho. Foi um erro grave que ele tratou, não só não tendo alguém para defendê-lo, buscar alguma alternativa lá junto ao processo, como até mesmo não ter dito, olha, eu errei, foi o maior erro da minha vida, e tratar isso de uma forma diferente, se voltar para ajudar outros, para que não cometam o mesmo erro. Sabe? Então, quer dizer, foi um erro grave, ele vai ter que conviver com isso. Tudo isso poderia ter sido evitado. Primeiro, ao não fazer o que fez, porque mesmo que não tenha participado, ele estava lá e ele presenciou, mesmo não tendo feito. E agora ele vai ter que conviver com isso, cara. Ele vai ter que conviver com isso e a menina estuprada ter que conviver com o ato ocorrido lá no final da década de 80. Dólar. Você foi muito bem no seu comentário, Everton, e assim, é importante ressaltar que, ao contrário do que o Cuca disse na entrevista dele, ele não foi condenado pela internet, ele foi condenado pela justiça suíça. Né? Tem uma condenação lá, ele não cumpriu a pena, ele veio para o Brasil, ok, ele não precisa cumprir, o Brasil não tem tratado de extradição, mas ele não cumpriu essa pena. E agora fica, né, ele falou assim, é a pior coisa que pode acontecer com um homem. Eu diria que também a pior coisa que pode acontecer com uma mulher é ser estuprada, assediada aos 13 anos de idade. E ter que conviver com isso o resto da vida. Assim como ele também vai conviver com as dores dele, né? Tá indo para a família, como ele disse, vai tratar as dores e tudo. Mas o jeito como ele tratou essa história desde o início, contando uma história que hoje, com as novas informações que vieram da Suíça,
não estão, né, de acordo, fica tudo muito estranho. Ele tratou com certo desdém, como você disse bem, ele negou tudo, ele colocou uma versão dele e agora chegam informações da Suíça que a menina reconheceu ele e que o sêmen dele estava no corpo dela. Exatamente. Então, assim, essa história precisa ser pelo menos esclarecida, então, porque ele não tratou isso, hora nenhuma, como um peso para ele ou como um erro, como você disse bem. Ele não assumiu isso hora nenhuma. Então, eu acho que o que precisa para a gente também ver o Cuca com outros olhos a partir de agora, né, e ele ter uma ressocialização, mesmo, ou seja lá qual termo vocês quiserem usar, é ele reconhecer, de repente, esse erro e, inclusive, atuar na causa, por que não? Né, ser um porta-voz hoje para que esse tipo de crime não aconteça mais, não só lá na Suíça ou em qualquer país europeu que seja, mas também aqui no Brasil, que é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, e é um país que mata e estupra mulheres todos os dias. Perfeito. Bom, é um assunto que a gente precisaria até tratar com mais cuidado e eu gostaria de ouvir todos aqui, mas realmente o tempo não me ajuda nesse processo, mas é um assunto que nós não vamos lutar de falar aí pelos próximos dias. Hoje é o Dia Mundial da Água, né? E eu estava aqui lembrando, eu sempre passo por aqui, né? As águas mais lindas que eu já conheci, que é o Lago de Furnas. Já contei o caso aqui que frequentei a casa do Éder Aleixo ali e tal, e conheci aquele passeio de lancha, descobrindo, inclusive as usinas da Eletrobras Furnas, que tem capacidade para gerar energia para 72 milhões de lares brasileiros. Muita coisa, não é? Viver isso de perto é uma experiência muito potente. Parece que quando nossa energia se encontra, tudo acontece. E saio de lá sempre com muito mais orgulho ainda de ser mineiro. E eu sou mineirão mesmo, assumido e com ânimo lá em cima para apresentar esse programa para vocês aqui, meus telespectadores. Então, a minha dica é que você também conheça o Lago de Furnas e sinta toda essa energia de perto. Tenho certeza que você vai voltar, assim como eu, renovado e com muito, muito mais energia. Conheça, porque, ó, seguinte... Aqui a nossa energia se encontra mesmo. Onde a nossa energia se encontra é no Lago de Furnas. Viva a Eletrobras Furnas, um rápido intervalo no pique, é rapidinho com energia da Eletrobras e a gente já volta. E na sequência a América e a goleada e os 3 milhões e 300 na conta. Até já. Fala, rapaziada, último break nos Donos da Bola. Quintou, tô animado, né? Quinta-feira eu tô animado demais. Quinta-feira tá no top 2 melhores dias da semana pra mim. Nossa senhora, quintou, papai. Mas eu vou ler uns comentáriozinhos. O Murilo de Montes Claros mandou aqui de folga curtindo os Donos da Bola e a entrevista do melhor lateral esquerdo do momento. Bora, Cruzeirão Cabuloso. Grande abraço pro Murilão. Alô, alô. Muito rápido, eu achei que era o Cristiano É a brincadeira do HG com o Soares. Olha lá, tudo bem. Fechou? Ele é muito rápido, você achou que era o Cristiano Ronaldo. Alô, achou que era o Cristiano Ronaldo. Ele é muito rápido. Os dois já são parecidos. Mesmo nível. Ai, ai. E o Murilo mandou aqui de folga curtindo os Donos da Bola, entrevista do melhor lateral esquerdo do momento. Bora, Cruzeirão Cabuloso. Até brinquei com o nosso querido Murilo, se ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje, porque o Marlon tá jogando muita bola, tá de parabéns. 2 assistências já pelo Cruzeiro, defensivamente impecável. Resolveu o problema, aparentemente, né? Com a saída do Matheus Bidu, tinha muitos questionamentos e o Marlon aparentemente resolveu o problema da lateral esquerda celeste. Boa tarde, Donos da Bola. Na minha opinião, o Cudê está tentando ganhar os jogadores depois daquela entrevista da estreia no grupo da Libertadores. E os jogadores não estão nem jogando a metade que jogam. Já o Vargas já deu. Não merece vestir a camisa do Galo. Alexandre Carlos de Betim. Muito obrigado pelo carinho, Alexandre Carlos. Deixou a sua opinião aí. É contra. Está pegando, tá pegando fogo pro Vargas aí. A torcida do Atlético, estou vendo um movimento muito forte para a saída dele aí. Muita gente já falando nas redes sociais, nos comentários aqui. Josmilson mandou assim: time do Galo está horrível, o técnico é uma vergonha, não enxerga o jogo. O cara escala errado e mexe errado. O Atlético esse ano é um desastre, time caríssimo que não entrega resultados. Tem essa questão também, é um time muito caro e se não der resposta, o torcedor pega no pé mesmo, né? Tem que dar resultado, não adianta. O Leonardo falou assim: o Galo jogou com um time de 4ª divisão, tinha que ganhar fácil, time de quase 20 milhões por mês. Estou vendo muitos comentários desses, falando sobre essa questão financeira do Atlético, o elenco muito caro, que tem que dar resultado e ganhar os jogos, né? Não acho que é bem assim não, mas está devendo realmente.
O Mário, de Capim Branco, falou assim: não me preocupa com a dívida do Galo, porque a maioria da dívida é com o Menin, é só passar o Galo para eles. E vida que segue. Ele é atleticano mesmo, o Mário é atleticano aqui mandou esse recado, tá falando sobre a dívida do clube, que é um dos assuntos da semana aí, uma dívida muito alta e que o Atlético vai ter que buscar resolver. Gol do Atlético foi na Bacia das Almas, que o D tá jogando contra. Não deixou o nome aqui, mas falou que é do bairro Santa Inês. O cara revelou a localização, mas não revelou o nome. 30 segundinhos, Anderson, então vou ler o último. Antônio Carlos aqui. Por favor, avise ao Cudê que o Corinthians está sem técnico. O Corinthians agora está sem técnico, buscando o mercado. Será que o Cudê não? Corinthians? Saindo do Atlético e indo pro Corinthians? Não sei, hein? Fechou? Obrigadão, rapaziada. Vamos voltar. Meus amigos do Esporte Acrona, tem soluções completas. Lá em casa tá rolando a reforminha lá no banheiro da minha filha. Aí não tem jeito. É Crona, porque a Crona é show, água quente, água fria, esgoto, elétrica, acessórios e tal. Se usar outra marca, vai azedar a garapa mesmo, não tem jeito. Aí eu falei com o Eltim, não faz a reforma, usa a Crona. Aí foi lá, porque lá onde eu comprei não tinha, e o resultado, sabe qual que foi? Fez tudo lá, teve que quebrar tudo e refazer. Falei com o Felipe, com a minha amiga Dani Gameiro, lá de São Paulo, a maior criadora de Terra Nova e de Chim do Brasil. Falei: Dani, usa a Crona, usou outra marca, teve problema. Felipe Ciani, jornalista, brilhante jornalista, fez o apartamento dele lá em São Paulo, não usou Crona, teve que quebrar tudo de novo. Eu tô avisando, vá de Crona, e se não encontrar no ponto de vendas aí, é só apontar para aquele QR Code que está lá no cantinho e pede que a Tambasa leva, porque a Tambasa é a maior atacadista do Brasil, grande responsável pelo crescimento absurdo da Crona no país. A Crona é show e o América também foi 5-0 do América. Ontem realmente foi um show valuzeiro, que banho de bola, hein, Valu? O América, o Elton já havia dado uma de Regis Rezin ontem, falando que o Nova Iguaçu ia pagar o pato, e realmente pagou, né? Um 5-0, e meu palpite ontem na KTO também, quem foi? Gabaritou, viu? O América na próxima fase, sorteio na próxima semana, né? Das oitavas para todos, e acho que, não sei, eu não lembro outra vez que tivemos os 3 nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ter que forçar a memória aí. Os 3. Os 3. De cabeça também. Vou fazer uma pesquisa de 89 para cá, amanhã eu falo. Boa. Agora, vitória para dar moral no jogo de final de semana do Campeonato Brasileiro contra o Santos, né? Vitória para dar moral. Tomara que assim seja. Tem que ganhar esse jogo aí, tem que ganhar. Vamos embora, amanhã a gente volta, 1 da tarde, na tela da Band no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos, pela grande audiência. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, pessoal.